gostaram do episódio anterior com a nossa amiga Carol? Puta que pariu. História de vida, né? Uma delícia. Eu vou deixar agora a Milena apresentar a nossa próxima convidada, tá? A história dela também é bem bacana. Vai ser bem legal. Verdade, tá bom? Verdade. Obrigada, primeiro de tudo, pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada. Eu quero apresentar para todo mundo, mas para vocês também, a Aline. E eu quero contar, primeiro de tudo, como eu conheci a Aline. Você conhece ela mais tempo que a gente? Como assim? Você conhece a Aline? Não. É isso. Ela perguntou se você conhece ela mais tempo que a gente. Não, na infância, assim, não. Ai, a gente é mineiro, né? Amizade tóxica. Que ótimo. Elas iam te dar voadora. Eu não. É a Aquariana tóxica, eu também não. Não, o que eu queria contar é que a Aline, na verdade, é amiga da minha irmã. Sim. E elas, da onde eu acompanho a história, vocês tinham aquele programa que vocês faziam para mulheres. O Bebê a Bordo. Tava tentando lembrar o nome, com o Vini. E eu quero contar uma curiosidade. O que aconteceu? As duas faziam o Bebê a Bordo, que eram tipo palestras, que eram vários profissionais para os funcionários de uma empresa grande. E tinha esse que era o dono da agência de eventos que contratava elas para palestrar. E ele sempre falando para elas, ai, vocês são tão gente boa, vocês mereciam caras tão bacanas, enfim. E eu falo até hoje pro Vini que ele poderia ter aberto uma agência casamenteira. Que ia ser muito sucesso. Muito sucesso, porque o que ele fez? Ele apresentou duas muito amigas para dois muito amigos, só que ele acertou os casais, porque ele podia ter errado, né? Não é? Exatamente. E os dois casaram. Então, as duas muito amigas casaram com dois melhores amigos, entendeu? E hoje elas são comadres. Hoje a minha irmã é madrinha do Gael, que é o primeiro filho da Aline, né? Que é tão protagonista quanto, mas hoje nós vamos abordar a Tonton aqui, né? Mas assim, é uma história muito curiosa que eu achei que eu tinha que trazer aqui e como a Aline entrou na minha vida também. Porque eu tenho muita gratidão por isso. Porque o meu primeiro filho, ele fez a introdução alimentar, eu tive muita dificuldade. O Felipe nunca foi um bebê que comeu bem. E aí eu sei que depois, quando eu estava com o Gabriel, que aí eu já conheci a Aline, eu passei em vários encontros, onde você literalmente me pegou pela mão e me ensinou que eu não acredito em coincidências, ele comeu super bem. E se reproduziu depois. Exatamente, comeu super bem. Então, assim, foram não só o beabá lá do que dá, como dá, mas também dicas práticas para funcionar. Então, assim, você super me ajudou. Eu lembro do seu processo de desmame do Gabriel, que você estava super insegura. Eu falava, calma, vamos devagar, muito tá tudo bem, me ajudou, né? Foi, que eu falava, mas por que você tem que parar? Vai com calma, você não tem que parar. E você nem tinha filho e já tinha um filho tão bacana, assim, me ajudou muito, muito. Então, eu tenho muita gratidão, queria deixar registrado aqui. A Aline, ela sempre cuidou, né, dessa parte nutricional. Eu sempre fui nutricionista materno-infantil, então só atendo gestante, criança e bebê, sempre foi só esse público. Então, estava muito envolvida na maternidade, mesmo antes de ser mãe. Hoje, só vivo isso 24 horas, né? Mas já era parte da minha vivência ali. Eu sou consultora de aleitamento materno, fiz curso de doula, doulei poucos partos, porque eu já tinha o Gael, né? Ele era pitico e demanda muito. Mas eu sempre fui envolvida com o público materno-infantil, assim. Me ajudou demais. Muito mesmo. Já estava se preparando, né? Muito, né? Que vinha por aí. Apesar que a maternidade, quando vem, acho que para todas, né? Mesmo a gente que sabe, que tá no meio, nossa,
Não. É um choque de realidade um pouquinho diferente. É o bebê que leva pra casa. Total. Além daquela piscina de cuspe, né? Não é tão assim, vocês eu nunca todos e a gente esqueço sai da frase nadando. da Milena que ela falou, eu era a melhor mãe do mundo até ser mãe. Até ser mãe. E é muito isso, né? É verdade. E aí eu quero agradecer sua presença e falar que hoje a gente te convidou para estar aqui para contar da história da Antonella. Que nome lindo, gente. Não é? E desde o começo, porque a Aline lutou muito pela primeira eu ia contar gestação, um foi pouquinho bem difícil. E Tonton veio logo na sequência. Eu acho que eu já vou te passar a palavra para você falar para as pessoas, né? Um pouquinho dessa história. Toda a história. E também você já falou com o que você trabalha, mas se tiver mais alguma coisa que você queira já registrar aqui na sua apresentação, fica à vontade. Passa a palavra para você. Obrigada. Bom, obrigada por estar aqui. Acho que é muito, muito legal dividir e compartilhar, né, um pouco do que eu vivo e da minha realidade. Eu queria contar um pouquinho antes do diagnóstico da Tonton, que aí vocês vão entender um pouquinho do como que eu aceitei esse processo também. Então, o Gael, eu demorei 1 ano e meio para engravidar dele, aquele luto de tentante e tal. Engravidei com 8 semanas. O Gael, naquele primeiro morfológico, ele deu a translucência nucal aumentada. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, pelos cálculos que eles fazem, né, por essa medida da nuca, ele tinha 70% de chance de nascer com síndrome de Down. Então, eu gestei uma gestação inteira me preparando para um bebê especial. Eu fiz aquele exame de amniocentese, que enfia uma agulha dentro da sua barriga para coletar células do bebê, para fazer o cariótipo. Demora muito o resultado. Então, eu tive o resultado do cariótipo do Gael com 36 semanas. Então, eu passei uma gestação me preparando para receber um bebê especial. E os outros ultrassons também acusavam? Não, só isso. Ele manteve a translucência nucal até as 36 semanas, mas assim, ele tinha osso nasal, ele tinha um desenvolvimento normal, tinha coisas que mostravam que meio que estava tudo bem, mas tinha essa alteração. E aí veio o cariótipo, né, que negativo, que ele era um bebê típico, que ele não tinha nenhuma alteração, então, beleza, ufa, né, ele nasceu de parto normal, foi tudo lindo. O bebê foi um bebê que demandou muito, acho que até por essa fusão emocional, do medo de perder e tudo mais. Então, ele acordava 8 vezes por noite, sabe? Aquele bebê que demanda muito. Quando ele fez 1 ano, que ele ainda acordava 8 vezes por noite, eu descobri que eu estava grávida. Numa gestação não planejada. 1 ano? 1 ano. Ele tinha 1 ano. Ele fez 1 ano. E ainda acordava 8 vezes. Mas E aí eu surtei. Ela lutou muito pra ter o Gael. Sim. Aí não imaginou. Não! Relaxou. Entendeu? Relaxou. E aí eu falava até pra Milena, né? Eu falei, não tem como, eu não vou dar conta de um bebê. Ela falava, vai. Eu falava, não, você não tá entendendo. Não cabe, ele acorda 8 vezes ainda. Não cabe um recém-nascido. Ela fala, cabe, dá. Dá conta. E eu falo até hoje. É se verdade. todo mundo soubesse, teria o segundo filho antes do primeiro, porque o segundo é muito mais Muito mais fácil o primeiro. E é verdade. E a Antonella foi uma gestação. E quais eram as chances dela acordar mais de que 8? Então, você já tava numa situação Pensando bem... nesse ponto, é Não verdade. Já tava lá no limite, né? Verdade. Não, e Você ela ia é a bela... encaixar ela dessas E 8. ela é a bela adormecida. Ela com um ano dormia 12 horas Olha seguidas. lá, Olha aí, tá vendo? Já fazendo Deus sabe o que faz. Deus mais sabe evangélico o na que cabeça. faz, Verdade. Deus sabe o que faz. E aí, enfim, tirando essa parte, né, que foi uma gestação né? do susto, que você demorei pra dar uma digerida, foi uma gestação muito tranquila, um parto super tranquilo, tudo maravilhosamente bem e beleza. Nessa época, eu lembro quando teve aquele primeiro time do Gael e tal, quando eu tava ainda sem saber se ele era um bebê com síndrome de Down, as pessoas falavam, ai, tomara que venha com saúde. Aquilo, cara, pegava em algum lugar em mim, muito doído. E aí, numa conversa com uma mãe que também teve um bebê que teve essa medida alterada, ela falou, num dia ela falou assim, você sabia que meu marido, toda vez que falam pra ele, tomara que venha com saúde, ele começou a ficar tão angustiado que ele falava, não, tomara que venha com vida. Eu quero vida. O resto eu vejo. E aí, hoje, agora, com o diagnóstico de Tonton, que vocês vão entender um pouco, é muito isso, né? É claro que, para quem tem bebês saudáveis, acho que todo mundo, enfim, que acredita em Deus de alguma forma, reza todo dia para que eles se mantenham saudáveis. Sim. Mas pra gente que tem um filho com uma doença crônica, você quer vida. Você quer vida, é isso que a gente quer.
né, qualidade de vida, uma vida feliz e ponto. Então, a gente vai mudando um pouco, talvez Deus foi me preparando de alguma... Vocês entendem? Assim, de algumas pequenas formas para tudo que eu vivo hoje, assim. Eu acho que foi um pouco essa vivência, né? E aí, a Antonelinha, ela abriu o diagnóstico com diabetes tipo 1 com 1 ano e 8 meses, né? Como eu estava comentando um pouquinho, não é comum abrir o diagnóstico com essa idade. Então, o diabetes tipo 1, as crianças não nascem com diabetes tipo 1. Inclusive, as crianças que têm diabetes com meses de vida, a gente chama de diabetes neonatal. E muitas vezes, se ele tem esse diabetes neonatal até 6 meses, ele é reversível, tá? Mas como E aí, descobriu da... Então, assim, é uma doença genética ou hereditária. No meu caso, não é hereditário. 0,04% dos diabetes são de origem genética, ela é esse bilhetinho premiado, vamos dizer assim. Não tem ninguém na minha família que tem nem diabetes tipo 1, nem diabetes tipo 2. Pode ser uma combinação de genética minha e do meu marido. Não tem uma coisa assim que explica especificamente. Então, ela nasceu com essa predisposição genética. E aí, quando que desenvolve? Em algum momento da vida, quando o sistema imunológico fica sobrecarregado, ele produz células, então anticorpos, que agridem as ilhotas pancreáticas e fazem com que esse pâncreas pare de funcionar, certo? Então, a Antonella, quando ela tinha 1 ano e 8 meses, eu tinha acabado de colocar ela na escolinha, estava ainda naquele período de adaptação, ela pegou pé, mão e boca, que é, vamos combinar, mega agressivo, né? Assim, destrói a criança. E ela ficou em casa, porque é muito transmissível, ficou com a minha mãe, e a minha mãe começou a falar, Aline, ela tá muito cansada, tá estranho. Toda hora ela quer ficar deitada, ela encosta no sofá, ela encosta a cabeça, ela quer deitar na cama o tempo todo. Tô achando esquisito. Tudo bem que ela tá doente, mas não é comum. Não é comum. Ela começou a beber muita água. Então, ela pegava aquelas garrafinhas de criança que a gente deixa, que cabe, sei lá, uns 400 ml, ela virava inteira. Um bebê de 1 ano não toma 400 ml de água numa tacada só. Ela acordava de madrugada, andava pela casa, via uma garrafinha parada que ficou lá, virava a garrafinha de água. E aí... fazia muito xixi. Então, ela usava fralda, então, eu não percebi. Isso. Porque tem alguns sintomas como fazer muito xixi, perda de peso, que eu acho que ela perdeu, mas eu não tive essa sensibilidade, talvez, de perceber. O que eu percebi mais foi o cansaço e a questão da água. E aí, eu mandei uma mensagem para a pediatra na época e falei, olha, tá esquisito. Ela tá com a mão em boca, mas tá acontecendo isso e isso. E ela falou, olha, você tem um aparelhinho de destro, de medir a glicemia em casa? Ninguém tem isso. Eu também, mesmo sendo nutricionista, obviamente não tinha. Eu falei, não tenho. Ela falou, amanhã é feriado, depois de amanhã você vem aqui, eu vou dar uma avaliada nela. Falei, tranquilo, maravilha. Aí, passou esses 2 dias. Quando eu comecei a trocar ela pra ir na pediatra, ela começou a ficar ofegante. Muito, muito ofegante. E aí, eu tenho aquele... Saturador. O oxímetro, saturação 99. E ela, muito cansada, muito. Aí pus no carro, ela foi o caminho todo. Aí chegamos na pediatra, ela bateu o olho, ela falou, tá muito esquisito isso. Tá muito esquisito, não é normal. Vou pedir pra você sair daqui, direto pro pronto-socorro. Eu já vou fazer uma cartinha pro pediatra que for receber você no pronto-socorro. A gente vai fazer o tal do teste do destro que eu comentei com você antes. E aí ela falou assim, olha, tem alguns vírus, alguns tipos de pneumonia que podem dar mais sede, então vou pedir também um raio-x de pulmão, vou pedir... Põe umas outras coisas lá no papel. Peguei ela, pus no carro, a minha tia, que é madrinha dela, tinha ido junto na consulta. Chegamos lá no pronto-socorro. Fui atendida super rápido, e aí o médico que me atendeu, eu já cheguei atropelando ele, assim. Olha, eu vim com esse papel, mas a médica falou que tem alguns tipos de vírus que dá muita sede. Aí ele falou assim, mãe... Calma. Não tem pneumonia nem vírus que dá sede, assim. Ai, meu Deus. Aí você já dá aquela... Sabe quando... porque na verdade você queria isso, né? Negação, tomara né? que seja isso, né? Exato, você vai com né? Dos males o menor, eu vou escolher o que que seja isso. O que eu sei que é mais fácil de Mas resolver. exatamente. E aí ele falou, mãe, olha, não conheço, eu acho que não existe isso. Vamos numa salinha ali e a gente vai fazer o teste. Quando ele falou, vamos numa salinha ali... Meu mundo, eu juro, se eu voltar para esse momento assim, sabe quando fica tudo preto já? Quando você fala, deu muito ruim. Deu muito ruim. E aí ele levou ela para uma salinha ali naquela emergência que ficam as crianças internadas. E aí ele falou, você está com uma acompanhante?
Ele não perguntou se ela tinha alguma coisa. Ele falou, você está com uma acompanhante? Eu falei, minha tia tá lá fora. Ele falou, não. Manda Por favor. entrar. Ele já sabia. Ele já sabia. Aí ele falou, manda ela entrar. Aí ela entrou, ele fez a ponta de dedo, 460 foi a primeira glicemia dela. Mas fala para as pessoas que são como a Milena, quanto que teria É um normal. A glicemia normal esperada, né, entre 70 e 180. Nossa, meu 400 é absurdo. 460 é um nível, assim, muito, muito absurdo, né? E os sintomas que ela estava tendo, apesar de eu ser nutricionista, eu não trabalhava com diabetes tipo 1, então não era tão familiarizada com sintomas de diagnóstico de, por exemplo, cetoacidose, que é o quadro que ela estava naquele momento. Então, eu não me liguei que esse cansaço e tal, já era um quadro grave. Eu não tinha tido essa percepção. E aí ele falou, olha, daqui ela vai pra UTI. Oi? Como assim? Até porque tudo que você imaginava, isso não passava pela sua cabeça, né? Uma Não. diabetes. Então, não tinha como você nem relacionar, né? Meu Difícil Deus. uma criança de Exato. Sabe quando nada... Não, e criança com falta de ar é pneumonia. A gente pensa, bronquiolite, essas coisas, né? Agora, isso aí acho que seria o último do último do último. E aí, ele falou, olha, a gente vai fazer um teste, né, que é uma gasometria, então a gente vai colher o sangue para ver se ela está em cetoacidose, que aí a gente vai ter que fazer alguns manejos para tirar ela desse estágio que é muito grave, é um pré-coma, né, é muito grave, pode levar a óbito, não é seguro, então a gente vai... ouvindo isso... Aí, quando ele terminou de falar... O que eu senti foi um soco no estômago. Tinha um banheiro, na mesma salinha. Eu falei pra minha tia, segura ela. Eu fui pro banheiro, eu vomitei. Horrores, assim. Porque a sensação foi essa mesmo, um soco no estômago. E aí eu voltei. E aí essa gasometria é um monitoramento que eles fazem até que a criança sai da cetoacidose. E ela não pode ser feita no acesso. Então, ela ficou com um braço com acesso com a insulina, para começar a baixar aquela glicemia. No outro braço, um acesso com eletrólitos, porque a cetoacidose nada mais é do que a acidificação do sangue, que gera uma descompensação de minerais e vários nutrientes. Então, tem hora que precisa repor cálcio, tem hora que precisa repor potássio. Eles vão analisando essa gasometria. É como se aquela... Eu né, não entendo muito, mas é como se esse excesso de açúcar, como ele não é metabolizado... Ele fica ali na corrente sanguínea e ele vai criando esses outros compostos que é o que dá a cetoacidose. É isso? Isso. Como se fosse uma fermentação. Vamos usar um termo bem chucro, não me julguem, mas só para as pessoas entenderem, né? Então, isso vai gerando essa alteração essa e aí mexe com gravíssima, toda outra questão, né? E aí, quando a criança está em cetoacidose com a glicemia muito elevada, ela leva a um nível de desidratação extremo também. Por isso bebe muita água. Então, para pegar também a veia, uma criança muito desidratada, é muito difícil. Tudo, né? Uma engrenagem o corpo. E tudo vai... A gente tem que levar em consideração que ela não tinha 2 anos. Então, já é difícil pegar... A veia de um bebê de 1 ano. Vamos pôr nesse... Isso. Nas condições que ela estava. Não é? Só que ela já estava prática, bem apática, ela não nem tipo, não tinha, não era aquela criança que se debatia, que não, ela só chorava ou gemia, ela já não estava mais mexendo muito, sabe? Sim. E aí eu lembro de eu segurar, tipo, o corpinho, minha tia segurava a perna, eu ficava rezando, e eles lá furando 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Que tortura. Até conseguir, faz a gasometria. Então, a gente entrou no hospital, era por volta de 9 horas da noite. Meia-noite, a gente conseguiu subir na UTI. E aí, quando entrou, né, ela entrou na UTI, a médica que era plantonista veio me receber e ela falou assim, olha, a sua filha é a paciente mais grave que eu tenho essa noite. Então, eu vou pôr uma cadeira aqui na porta e eu não vou sair daqui até a gente resolver isso. E eu nem tinha... Eu acho que agora me dá mais medo do que na época, vocês querem saber. Porque eu acho que... Porque você tá tão envolvida que você não tem noção da dimensão. Você só faz o que precisa fazer. Segura ela pra eu tentar tirar o sangue de novo. Você segura. Você só... Eu acho que é instinto de sobrevivência, de mãe, sabe, né? De cuidar. De comandos, então eu vou fazer, assim. eu tenho que fazer. Como? Eu não sei, mas eu vou fazer, né? Depois você pensa e fala, como que eu tive coragem, né?
É meio, acho que a gente atinge um nível de inconsciência, isso, assim, eu sabe? acho De só fazer o que precisa ser feito. Vai fazendo e acabou. É isso. E aí, ela demorou até a 1h do outro dia para sair do estado de cetoacidose. Então, de hora em hora, eles faziam essa punção para ir administrando os eletrólitos e tal, e aí conseguir estabilizar o quadro, né, e sair da zona de risco de morte, porque a real é essa. O primeiro é manter a criança viva. E eu acho que é importante a gente falar, ainda mais a gente que está expondo aqui de uma forma pública e tudo mais, que eu fui muito privilegiada, né, de pegar um médico que sacou, uma pediatra que já direcionou, porque, infelizmente, muitas crianças morrem sem diagnóstico no Brasil. Essa é a realidade. A gente teve, agora, 2 semanas atrás, uma criança em Brasília com os mesmos sintomas que voltou para casa com virose e faleceu. Veio a óbito. E eles falaram que era virose. E eles falaram que era virose. Porque um dos sintomas da cetoacidose é vômito, dor abdominal. Ela não chegou a ter, né? Mas, enfim, pode ser um sintoma de cetoacidose. Então, o menino deu entrada, voltou, deu entrada, voltou e faleceu. Toda essa descompensação acaba gerando esses sintomas, né? E talvez, assim, a sua médica, né, a pediatra, ela falou alguns vírus podem causar... mas ela já pra um pouco tranquilizar a mãe. Mas ela já sabia. Mas se pega uma profissional que realmente acredita que é aquilo, porque é o mais fácil. Hoje em dia, infelizmente, tem muitos profissionais que são assim. Então, ele ia falar, vai pra casa porque ela deve estar com uma bronquite ou uma... Toma é um quadro alérgico. antibiótico. Hoje em dia, tudo é alergia, né? É um quadro alérgico, vai pra casa e aí complica. Ali, acabou. Era muito tudo... isso. Isso é muito, muito sério, né? Muito a gente sério. tem que... Existe um projeto agora de lei que está rodando aí, que é para implantar nos pronto-socorros do Brasil inteiro, em situações onde a gente tem esses sintomas, uma ponta de dedo. Que é um exame Porque, gente, barato, simples, pouquíssimo invasivo e que pode salvar muitas vidas, né? Então, o que foi feito ali com a minha filha com o primeiro procedimento poderia ser, né, uma rotina de ambulatorial muito simples. Então, acho que é esse caminho. Então, eu lembro que por volta do meio-dia, 1h do outro dia, eu precisei ir no banheiro, pedi para a enfermeira dar uma olhadinha nela, e aí quando eu estava indo no banheiro, eu vi a plantonista falando: o paciente tal saiu dessa situação. Eu falei, quê? Ela falou, sua filha agora tá viva. Eu falei, meu Deus. Aí eu desabei, eu acho. Porque aí que você... Sim, passou. A adrenalina dá aquela baixada. Sim, e você... Volta a consciência. Aí você volta a consciência. Eu acho que foi esse caminho. E aí a gente teve toda uma trajetória dentro da UTI, né? Que ainda foi difícil. Que apesar de eu estar numa rede particular... né, super famosa de São Paulo, enorme, durante todo o atendimento não teve nenhum endócrino no hospital. E aí, em todos os meus questionamentos, a equipe de endócrino estava de greve com o hospital porque não teve acordo de valor financeiro, de repasse. E a sua filha com isso, né? E o que eu tenho a ver com isso? É isso. Então, elas estavam num esquema de plantão, onde elas atendiam por WhatsApp, uma endócrino, o hospital inteiro. Então, elas mandavam uma mensagem num dia, por exemplo, a insulina da Antonella, eu preciso de um cálculo de insulina. Só chegava a resposta no outro dia de manhã. E aí, durante todo aquele dia, a glicemia dela ia de 535 até 35, risco de morte, de novo. E ficava... oscilando. Porque os pediatras comuns, assim, não têm um entendimento tão amplo para atingir... né, e conduzir esse tratamento. Então, ela ficou nessa instabilidade. Quando ela estava com 6 dias de internada, uma das plantonistas entrou no quarto com uma papelada lá onde ela estava anotando, acho que, enfim, as visitas, e ela esqueceu os papéis no quarto. E aí adivinha o que a Aline fez? É mãe, né? Fui dar uma olhadinha. Quem errou? Vamos Ela entender. esqueceu, Exato. Né? Tava fazendo nada aqui, mesmo. Eu tava aqui só cuidando 24 da minha horas. filha, de repente. Tava com tempo? Fui dar uma olhadinha, eram prints, folhas do Google que ela imprimiu do como calcular insulina. O que é diabetes tipo 1? E aí eu falei, cara, eles não sabem o que estão fazendo com ela. Eu entendi ali. Não sabia. Minha filha Não tá era sendo nem um o ratinho chat de GPT, laboratório. galera. Não Era Google Chat.
A gente ia ficar um pouco mais segura. Seria uma coisa mais atualizada, né? Não. Aí você sente sua filha um ratinho de laboratório. Você não pode nem chamar um outro profissional de fora, porque não pode, né? Ah, eu chamei. Ah, você chamou. E aí eles autorizaram, porque eles não tinham. Nesse caso. Não tem Não tinha opção. Você não tem quem faz. Então você vai ter que aceitar o que vão trazer. Exatamente. E aí, quando começou o diagnóstico, enquanto ela estava dormindo, aquela dinâmica de hospital, algumas enfermeiras foram dando umas dicas e uma enfermeira falou assim: ai, Aline, tem uma moça que ela faz umas bolsinhas personalizadas para pôr térmica, para pôr insulina, nananã. E aí, oficina, né, mente vazia, oficina da Shopee, né? Já fui lá. Adorei, qualquer oficina. Não, peraí. Gente, eu fazia oficina da Shopee. Nossa senhora, eu só entrei nessas panelas. É isso, né? É isso. A criança tá lá dormindo, você tá lá, só olhando a criança, você tá aqui gastando dinheiro, né? E aí eu entrei em contato com a menina e eu falei assim, ela faz umas mochilas lindas, assim, com porta-glicosímetro, porta-caneta, porta não sei o quê. E aí eu já encomendando com ela e ela falava assim, tá, mas eu queria saber qual insulina ela usa pra fazer o tamanhinho Sim. que Eu falei, não sei. Não sei. Ah, e qual o glicosímetro ela usa? Eu falava, Não sei. não tenho. Aí ela me ligou. Ela falou assim, eu tô desesperada aqui, pelo amor de Deus, a sua filha tá onde? Eu falei, ela tá na UTI, assim, quem é o endócrino dela? Eu falei, no caso ela não tem. Ela falou, ela não tem? Não tem, como ela não tem? Ela falou, você vai ligar pra uma médica tal, agora, é 10 horas da noite, você vai ligar agora pra ela. E ela vai assumir seu caso. E aí foi isso que aconteceu. Então eu liguei 10 horas da noite pra médica dela. A Shopee foi um anjo na Tá sua Foi vida. um anjo! Não é de todo mundo que você consumir. Não, e viramos amigas até hoje, porque você já, né? E aí eu liguei, aí a médica assumiu o caso, ela ligou no hospital, olha, amanhã eu quero até meio-dia que vocês vão comprar tal e tal caneta de insulina. E aí ela falava assim, olha, eles não sabem o que estão fazendo aí, então eu vou passar uma prescrição padrão de, sei lá, 5 unidades, ou 2 unidades de insulina a cada refeição. Você não aplica. Você vai me mandar uma foto da bandeja do que vier de comida no hospital. Eu vou fazer a contagem de carboidrato aqui e te mando. Então, ela falava assim, vinha a enfermeira e falava, trouxe a caneta de insulina para aplicar 2 unidades. Eu falava, tá bom. Aí eu mandava para ela, falava, aplica meia. Aí eu fazia meia, pá! Aplicava. Olha que anjo. Então, ela foi o 100% do tempo ali conduzindo e a gente ficou Auxiliando. um dia, né? Isso aconteceu no dia 6 à noite, no 7º dia a gente ficou, no 8º dia ela deu alta. Ela falou, não tem mais por que você ficar aí. Risco de vida não tem, o diabetes é para sempre, agora é conduzir. Sim. Agora é conduzir em casa. E aí a gente foi no consultório dela naquele dia, que era um domingo. Ela ficou 3 horas em consulta. Eu lembro que o começo da consulta é assim, qual é o diagnóstico da sua filha? Eu falava diabetes. Ela, não. Diabetes tipo 1. O pâncreas da sua filha parou de funcionar. Vou fazer um desenho para você entender. E aí ela começou a explicar todo o processo de formação da doença, como que a gente ia fazer o controle, como era a contagem de carboidrato, todo o processo. E outra coisa importante é que no 2º dia já de diagnóstico, quando ela saiu da cetoacidose, a plantonista no dia falou assim, você tem condição financeira? Eu falei... O que você A gente chama faz de isso. condição? A gente faz Depende isso, do ponto de né? vista, né? E Pra aí, comprar no Shopee, de boa. Agora, o que você tá falando? Olha, eu até poderia Sobre o que falar você tá sobre, mas só me diz o que precisa, meu anjo. aí ela falou, não, custa uns R$300, você vai na farmácia comprar um monitor contínuo de glicose. Eu falei, não, R$300 dá, moça. Tá de boa. Meu limite permite, beleza. Não, mas vai ver. Vai piorar, calma. Vai ver. 300 foi, nossa, tava ótimo. E aí meu marido foi e instalou. Então a Tonton, desde o dia 1, vamos contar do diagnóstico, ela tem um sensor contínuo de glicose, então eu faço monitorização dela 24 horas. Isso é muito legal. E isso é muito importante legal. para qualquer pessoa com diabetes tipo 1, qualquer pessoa, porque salva muitas vidas, né? Porque a pessoa que não usa sensor, o que ela vai fazer? Ela vai furar o dedo antes de comer, vai ver quanto tá, vai fazer um ajuste se tiver muito alto e jogar para o que ela vai comer. Só que ela não sabe a repercussão daquele alimento depois de 1 hora, de 2 horas e tudo mais. E o maior risco de diabetes tipo 1 é a hipoglicemia. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele produz uma quantidade de insulina exata que a gente precisa. E ele tem um outro hormônio que é o glucagon, que se começa
cair muito, ele joga esse glucagon para suspender a produção de insulina e você não entra em hipoglicemias graves, uma pessoa que não tem diabetes tipo 1. No caso da insulina artificial, a gente estima uma quantidade. Então, imaginem que sempre para 100 gramas de melão, tem 7 carboidratos, que é a tabela, que as tabelas de composição alimentar determinaram. O melão é sempre igual? Não. Vai ter dia que ele é mais doce, e eu vou aplicar e vai ser pouco, a glicemia vai subir. E vai ter dia que ele tá menos maduro, vamos chamar assim, e o que eu aplicar vai ser muito. E a glicemia vai cair. Isso não tem como controlar. Só que aí o sensor, ele vai avisar. Tá. Então, ele vai avisar 1 hora depois que aquela insulina foi pouco e eu vou aplicar mais um pouco. Tudo bem, eu vou resolver. Ou ele vai avisar que tá caindo e eu vou dar mais alguma coisa para ela comer e vou corrigir. É aquele que fica no bracinho? É aquele que fica no bracinho. Legal. Então, a gente consegue resolver. E a hipoglicemia, ela pode trazer alguns sintomas, mas tem muita criança que é assintomática. Não dá pra perceber Tá nada. pulando, dançando e não percebe nada. E a Tonton, no caso dela, ela tinha 1 ano e 8 meses, gente. O que um bebê de 1 ano e 8 meses fala? Nada. Como que ela vai falar, mãe, estou passando mal, tendo uma hipoglicemia? Nem hoje, ela tem 2,5 agora. Não, não tem condição, ela não tem. O que ela faz? Ela chora, pede cola e chupeta. Então, toda vez que ela pede chupeta, eu meço a glicose. O meu parâmetro é esse. Mas óbvio que 200 vezes ela pede chupeta e não é nada, né? Sim. Mas não tem um... Mas vamos medir na dúvida, né? Na dúvida, eu dou uma olhadinha, mas não tem uma coisa. Então, ela sempre saiu com esse sensor. E isso ajuda muito no processo, né? Teve uma época agora, há pouco tempo atrás, a Antonella estava tendo 3 hipoglicemias todas as noites. Então, meu celular toca. Pi, 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 pi. Vou lá ver, tá caindo, faço uma madeira, encho de açúcar, chute na criança e corrijo a glicemia de novo. Então, esse é o caminho. Então, ela saiu desse hospital com o Libre já, que é um dos métodos, né? Um dos monitores contínuos de glicose. Hoje, a gente tem no Brasil mais 2 marcas. Então, a gente tem 3 marcas de monitor. Nenhuma delas é para crianças menores de 3 anos. Ou seja, Mas a gente põe porque, cara, é o que tem, né? é o que tem. E eles falam, se der problema, a gente não Se responde. Responsabiliza. se responsabiliza, porque nenhuma delas é para criança pequena. E aí, ela saiu com essas canetas. Então, como que funciona? A gente tem uma insulina que chama de insulina basal. Ela mantém a glicemia quando a gente está dormindo e quando a gente está em períodos de jejum. Ela é aplicada normalmente 1 vez ao dia. Então, de manhã ou de noite, aplica a dosagem total e ela dura 24 horas no corpo. E a gente tem insulina rápida. Então, toda vez que a criança vai comer, você faz um cálculo e joga essa insulina rápida para queimar o açúcar que vai ser daquela refeição, por exemplo. Quantas refeições uma criança de 8 anos e meses come num dia? 1000. A Antonella, 10, mais ou menos. Se eu contar mesmo quantas aplicações de insulina, era mais ou menos umas 10. Então, eram 11 injetáveis por dia, fora a ponta de dedo. Então, ela era furada mais ou menos umas 13, 14 vezes todos os dias. Gente, Não, e conta pra elas, além disso, aquela questão de, tipo assim, o Gael é pouca diferença, é 1 ano e pouco, né? Um do outro. Então, assim, um tá comendo um negócio, E ela não quer. quer. Ela tem que esperar 15 minutos. Conta essa parte. cada dar insulina insulina. tem um tempo de ação. Ela usa a que mais rápida que tem no Brasil, que ela começa a funcionar entre 5 e 10 minutos depois de aplicada. Então, no mínimo, tem que esperar 5 minutos e aí... comer. Gente, 5 minutos parece pequeno. É. Pega uma criança chorando que quer a mamadeira Ah, meu Deus, imagina. Não, na madrugada E você espera 5 e minutos. espera 5 minutinhos. Não, eu botava eles do meu lado pra chorar, eu já pôr no meu peito ou dar qualquer Tem coisa. que esperar Um adendo importantíssimo. Quando ela abriu o quadro, ela mamava no peito. Aí, quer dizer, a sua alimentação também Não, mas tem que tirar. teve que ser monitorada Como ou que não? você calcula? Não tem como. Não tem como. Aí você tirou. Mas Eu a Aline tirei já controlava a alimentação, a gente achava que era outra intolerância, Ela né? tinha alergia à proteína do leite de vaca. E tem correlação. Crianças que Tá. têm alergia à proteína do leite de vaca têm mais predisposição a ter diabetes tipo 1. Existe uma... Um estudo Eu não que Porque sabia. ambos são erros do sistema imunológico. Sim. Então, tem um achado. Então, quando ela abriu o diagnóstico, ela tinha já a PLV com 1000 restrições alimentares, mais o diabetes, graças a Deus. Então, ficou maravilhoso. Sobrou tipo alface, água.
E só, entendeu? Não sobrou muita. Água e alface. Alface, água e alface. Ficou nessa variedade, mais ou menos. E ela mamava no peito, e aí quando mamava, a gente chutava a quantidade de insulina e dava muito ruim, porque não tinha. Não tem como calcular. Não tem. E eu desmamei no tempo que eu achei que tinha que desmamar. Não desmamei por isso. Por conta disso. Tá. Eu amamentei o Gael 2. Eu sou consultora de aleitamento materno, cara. É uma bandeira que pega muito pra mim, né? Talvez pra outras mulheres fizesse menos sentido. É um insulto, né? Chega a ser um insulto. E aí eu amamentei ele 2 anos e eu amamentei ela até 2 anos também. E ela desmamou porque foi o time dela e foi um desmame gentil e natural. Mas nesse caminho a gente foi na briga aí. Sim. Então, ela ficou usando esses injetáveis, né, esse período. E aí, depois, com 15 dias já de diagnóstico, essa mesma médica falou, Aline, eu acho que ela é candidata para uso de bomba de insulina. Então, a bomba de insulina é um pâncreas artificial. Hoje, só 1% das pessoas com diabetes, né, no Brasil tem acesso a esse tratamento. É o melhor tratamento disponível no Brasil. Não existe outra coisa que mantenha um controle melhor. E ainda assim não é perfeito, mas é o melhor acesso. Ela emprestou uma bomba de insulina manual pra gente. Então, o que é uma bomba de insulina manual? Ela monitora a glicemia através do sensor, avisa a bomba, então fica mostrando ali na bomba, mas tudo que a criança come, você tem que avisar a bomba. Toda vez que sobe, você tem que aplicar a insulina para corrigir. Ela não vai corrigir sozinha. Tudo você que tem que manusear a bomba e fazer. A diferença é que ela não é furada todas as vezes. Tá. Por quê? A gente instala um catéter que dura até 3 dias. Então, o que é um catéter? Entra agulha, entra um filamento de plástico, igual um acesso, só que é no tecido subcutâneo. E ele é curtinho, ele tem 1 centímetro, mais ou menos, não muito mais que isso. Então, entra agulha, entra o caninho, sai a agulha, fica só o caninho. E aí, esse caninho, ele é ligado num reservatório que fica dentro da bomba de insulina. E aí, a cada 3 dias, você enche esse reservatório com a insulina que ela usa e o caninho tá lá. E aí, fora isso, tem a aplicação do sensor, que é o mesmo processo, só que ele dura 7 dias. Então, entra agulha, entra um filamento, sai a agulha, fica aquele filamento lá dentro. Cada 7 dias você tem que trocar o catéter? O sensor. E o O catéter, a cada 3 dias você tem que trocar? Mas a Antonella dura 1 dia e meio só o catéter. Bebês muito pequenos têm pouco tecido subcutâneo. Então, começa a criar uma fibrose e ele para de funcionar. O último catéter dela durou 12 horas. Meu Deus. Como tira isso? Aí tem uns sprays que passa, porque como tem um adesivo, pra fazer a remoção e puxa na raça mesmo. Igual quando você vai tirar Tira, sangue, igual você sabe tira que sangue, eles que tiram sai e o caninho ficam- assim. Ah, tá. tira Ele fica só. uma pontinha pra fora pra puxar, é isso? Fica tá, um... entendi. Fica. Ah, entendi. Uhum. Fica um... Não, agora eu entendi. Fica uma pecinha do lado de fora. E essa pecinha, ela Tipo gira. um scalpzinho, né? E que você eles usam tira, pra- por exemplo, pra dar banho. Ah, Pode tomar banho com bomba. Então, você tira, põe uma tampinha, dá banho, Tá. entendi. tira de novo, vai na piscina, por exemplo. Né? Nessas situações, você tira e faz E esse... você teve que aprender a fazer isso ou não? Você tem que levar ela pra fazer cada 3 dias lá Não, ou a você cada tem que 12 aprender. horas? É, porque eu Você vira imagino- enfermeira, não tem opção. A gente, né, as mães de crianças com diabetes tipo 1, a gente se denomina mãe pâncreas, né? Porque a gente faz função de um órgão. É isso. Com certeza. É isso. E aí, você vira mãe pâncreas, você vira enfermeira, você vira, provavelmente, quando ela virar adolescente, psicóloga, eu sou nutricionista, mas as outras mães que não são, tem que virar também. É, Tem que aprender a calcular, né? Porque Sim. não tem outro caminho, só tem um. Não tem outro... Eu outro queria que método. você contasse a parte que ela tinha começado uma escolinha. Ai, Aí tudo que aconteceu Verdade. desde Eu então. trabalhei numa escola que Conta. tinha 2 crianças, né? Que eu tinha que calcular, né? A dieta deles. E eles tinham, né? Esse sensor. E era muito engraçado. Eu lembro até hoje. A Sofia, ela já estava, acho que no 5º ano. E aí, ela almoçava. Eu fazia o cálculo, porque o médico mandava pra gente a prescrição. Mas passava um tempinho... Geralmente, ela vinha lá buscar um suco. porque dava aí. Concentrado, porque dava hipo, exatamente. Ela usava toda essa parafernália. E era você mas que cuidava? Era, eu fazia o cálculo, né, pra saber. Então, por exemplo, no Contar dia do de carboidrato hambúrguer, você fazia. eu tinha o Lucas que ele tava no 1º aninho. Eu tinha, às vezes, que dar 1/4 de hambúrguer pra ele. Eu cortava, ia só 1/4 de hambúrguer. Ele olhava pra minha carinha, entendeu? Eu falava... Eles vão entendendo, né? Com o passar do tempo, eles acabam entendendo. Mas isso foi uma coisa que... Foi uma experiência muito legal que eu tive na área, que eu achei bem bacana.
E essa questão da escola, como é que foi? O Gael, quando ele nasceu, eu coloquei numa escola AAA, bilíngue do bairro, sabe? Toda mãe aqui, né? Já fez uma burrada dessa? Óbvio, eu não consegui manter financeiramente, porque, cara, a gente inventa umas modas que não cabe no nosso... Não, e só vai ficando mais caro, no nosso nível, não né? vai ficando mais barato. Não. E O aí, problema é que quando não vai- veio a Antonella, eu falei, paga pra 2, amor, não vai dar. Né? Então, eu sabia que eu tinha que mudar ele de escola. E eu tenho uma consultoria para creches da rede pública de São Paulo, de ensino de educação infantil. E eu realmente acredito muito no trabalho que elas fazem. A gente sabe que, hoje em dia, né, a educação pública, principalmente ensino fundamental e médio, é muito defasada. Mas a educação infantil é muito bem estruturada hoje em São Paulo. Então, eu falei, cara, não tem por que não... O que eu vivencio todo dia é colocar meus filhos. Só que as unidades que eu trabalho são muito distantes. E aí, eu procurei uma mais pertinho, aqui no Tatuapé e tal. Super referenciada, pra você ficar 7 meses na fila. E conseguir vaga Aqui pros perto? 2. É. Não pode falar. Não pode falar. Pode falar. E aí, coloquei os 2. Então, ela tinha 1 ano e pouco. E ele já tinha 2 e pouco. Foi ótimo, maravilha. Até o processo de diagnóstico, ela era a escola mais maravilhosa que eu já vivi. Então, super acolhedora, tudo de melhor, adaptação no seu tempo, tudo maravilhoso. Quando ela abriu o diagnóstico, foi férias escolares, porque foi bem em julho. E aí, eu fui na escola logo que voltou, e aí eu falei, olha... Aconteceu isso, né? A gente acabou de sair da UTI, a situação é essa. A diretora chorou, ficou muito comovida. Nós estamos junto com você. Imagina. Foi isso mesmo. Aquela história linda e maravilhosa de acolhimento. E ela estava de atestado ainda. Então, tudo bem. Quando deu uns 2 meses, sei lá, do atestado, a médica falou, olha, acho que... Vamos voltar à vida normal, porque é isso, é uma doença crônica, não tem cura, ela vai viver, ela vai pra escola, igual qualquer criança. E aí, quando eu voltei pra escola, eu falei, ela vai voltar, a conversa fez... Mas já... Mas essa época do ano, setembro. Setembro já. Mas fim do ano vai voltar. Ah, mas não faz sentido. Aí já começou vários empecilhos. E aí, eu com muita paciência, falei, olha, eu conheci uma enfermeira, que é mãe pâncreas também, e eu vou pagar particular para ela vir com a Antonella na escola, treinar a equipe que vai cuidar dela. Então, eu paguei várias vezes e ela ia ficava 3, 4 horinhas. Lembra dos R$300, Kinha? Já ficou lá atrás. Toma aqui Quanto os custa? 300 reais. Olha agora. Quanto custa uma enfermeira Nossa. particular, 3, 4 horas todo dia? Calculam. E aí, paguei a enfermeira. E aí, a enfermeira começou a me pontuar algumas coisas da escola. Ela falava, ali, pensa bem, sabe? Não tá legal, algumas Ela já coisas, ia não ver que tô ela viu que não ia gostando. rolar, né? E ela tava lá, né? As pessoas não estão querendo aprender, começou algumas limitações. A pessoa, ela tinha, a diretora tinha falado, ó, tal pessoa é que vai assumir os cuidados. Ela falou, essa pessoa nunca veio ficar perto de mim para ver como eu faço. Então, algumas situações assim. Sem interesse de aprender. Até o momento que eles me chamaram na escola, e aí eu falei, eu fui na escola e falei, olha, a partir de agora eu vou parar de pagar, porque, Já foi, né? assim, O pessoal não Já tá. deu tempo, né? paguei uns 2, 3 meses pra Vamos lá ir. aplicar uma Aí eu provinha, falei, ver todo mundo quem foi aprovado, né? Vamos ver quem vai passar na Não prova. dá, não vou parar de pagar, e aí como que vai ser? Aí ela falou, então, ela tá matriculada, mas ela tá proibida de frequentar, tá bom? Mentira. Ela foi expulsa, né? A palavra pra mim é essa, não tem outra. Mentira. Por qual Eu motivo? sabia que tinham conta proibido da- ela de frequentar. Quer dizer, eles aceitaram o treinamento, mas, tipo... A gente vai se preparar pro ano que vem, a gente vai fazer um curso, a gente vai. Mas a gente não quer. Mentira. Porque quem Mas quer, pega. E aí, assim, vamos lá, a nível legal, isso pode? Não pode, né? Mas é por isso Porque que é uma eles vão falando discriminação, palavras. Você entendeu? Bonitinhas, né? Vamos nos preparar. É, por isso que não Porque a existe. inclusão é uma Aceita, coisa muito né? subjetiva hoje, né? Eu tenho uma tia que é professora aposentada e ela fala, olha que ela fala, Érica, é uma coisa muito ainda longe da realidade. Total. A escola tem que falar que ela é inclusiva, mas na verdade, se você for ver a fundo, eles colocam a criança lá e Eles não têm não tem preparo nenhum, não a tem estrutura. estrutura.
E assim, e você fala, você vai buscar na justiça, mas até que ponto você vai também querer sua filha num lugar que Ai, você vê que as não. pessoas não querem? Então, Deus pelo amor de me livre. Deus, né? Então, assim, deixa pra Eu lá. não sabia que você podia Né? falar, não, aqui não dá. Poder não pode, né, eu acho. É. A prática é diferente. Mas assim, se ela buscasse uma ação, ela ia poder voltar, mas você ia querer que a sua filha voltasse? Não, você sabe quer que não distância é. desse Mas ela lugar, podia ter né? falado logo no começo, né? É, mas E acho aí que ela- começou desculpas, assim, enfermeira. olha, quando ela vem, a professora fica muito nervosa, no final do dia ela tem uma crise de pânico por conta da sua filha. Olha, Ai, o alecrim dourado. eu não posso ter crise de pânico. No caso, Não, você é mãe, Não, amor. Você não pode. É, verdade. você pode, não, não, né? você Proibido. não. Eu Mas a não professora sabia que tava pode. no contrato. Ih, menina. Não. E aí ela falou assim, olha, quando a sua filha vem, sabe o que acontece? A gente tem que dar atenção pra ela. As outras crianças de 2 anos se mordem. E a culpa é de quem? Você que vai ter que se responsabilizar. Ih, menina, Nossa, jura? gente. Olha a terceirização de culpa aí. Alguém tem que ser culpado, gente. Ah, nunca sei. E aí, né, porque crianças de 2 anos não se mordem, né? Não, a culpa é toda da Não, Antonella, só por causa coitada. da diabetes da Ela sabe Antonella. ninguém mais. Exatamente. Não, agora ficou beleza a Acabou, escola. né? Ninguém Mas, mais Antonella, É. a culpa é toda sua, meu anjo. Mas a professora tá afastada. Gente, porque Mas ela a tá culpa era da mim. Antonella, entendeu? Exatamente. E aí foi isso. Aí teve festinha de fim de ano, festa da família, a gente não foi convidado. Eu cheguei pra buscar meu filho mais velho, Meu Deus. porque ela já estava proibida de frequentar nessa época, e a menina da porta falou, você não veio pra festinha do berçário? Eu falei, oi? Não fui convidada. A gente não era mais convidado, sabe? Aí começou Nossa isso, Senhora. assim. Foi isso. Tanto que eu nem fui lá desligar a matrícula. Eu simplesmente dei evasão de... Só saiu. Um dia ela abandonou. percebeu que eu nunca Abandono de mais vaga. fui e acabou. E aí depois de um tempo, acho que Abandonou. sai, né? É. Eles tiram, né? Porque falei, não tem por que ir lá debater e tal. E aí ela ficou fora da escola 6 meses. Não teve como. Não teve como, não tinha o que fazer, era isso. A minha mãe passou a assumir os cuidados. A minha mãe hoje é a minha única rede de apoio. E isso é muito importante de falar, assim. Eu tive agora num encontro de mães de crianças diabéticas, conversando assim com mais de 10, 15 mães. Elas são as únicas cuidadoras das crianças. Ninguém mais... Olha, você tem alguém, se você... Não. Teve o relato de uma mãe que ela teve um AVC, foi parar na UTI... E aí a família pediu autorização pro médico para levar a criança e ela instalar o sensor, porque só ela Porque sabia ninguém fazer sabia. isso. Meu Meu Deus. Deus. Mas eu posso te falar uma coisa? Hoje à tarde eu estava conversando com uma amiga minha, psicóloga também, companheira sua, e a gente estava falando, né, sobre crianças com autismo, tal, não sei o que, nananana, e aí eu entrei no papo de uma amiga minha que tem uma filha que tem deficiência, né? E a gente estava falando dessa questão das mães sobrecarregadas, porque assim, é tudo em cima da mãe, é tudo em cima dessa minha amiga, tudo em cima dessa amiga. Eu falei, deixa eu falar um negócio pra você. Se o cônjuge precisar dar um remédio, É isso que eu ia falar. ele não sabe. Mas eu posso te falar, eu sei. Porque eu passei uma semana com ela viajando, eu sei exatamente como ela dá o remédio pra filha dela. Que ela muquia assim no meio do salgadinho e põe na boca dela. Mas o cônjuge não sabe. É Então isso. assim, é tudo a mãe. Mas tudo é a mãe. muito mais simples, tá? Quando os seus filhos estão doentes, seu marido sabe os horários certinhos? Eu não sei o seu, mas o meu não sabe. Assim, é muito... porque, assim, eles Eu têm vou essa ficar coisa de coladinha. saber que a gente... Ele me liga e fala, já deu xarope? Eu falo, esqueci. Então, a Milena é A o Milena contrário. é Porque na maioria das vezes não é Milena. nenhum... É uma coisa Ah, eu vou cultural. mentir. É verdade, é isso. Porque fica a mãe que cuida dessa parte. E aí... E aí? Ele assiste, Né? se eu mentir, ele É, vai mas você falar, oi, trabalha, senhora. Vai ligar. Mas o meu marido, eu É, isso que eu ia exigi falar. É. o aprendizagem. Então, isso que eu e ia aí eu falar. falava E ele pra é elas, super eu parceiro. não vou aceitar ele não saber. Ele É tem que isso. saber mesmo Semana passada eu fui num encontro, né, que era só de mães, e ele ficou com ela. E aí deu uma merda que ele foi trocar a fralda, puxou o catéter junto. Ele não me ligou, tentou trocar o catéter, não fez o processo certo. Quando eu cheguei, a glicemia estava em 400. Sabe o que eu falei? Eu vou sair de novo. E a próxima vez não vai acontecer mais, porque você de aprendeu. novo, só volta quando a glicemia tiver Mas baixa. é assim que aprende. Eu também errei. É verdade. Você acha que eu Se nunca não, errei em nenhum momento? Já errei várias vezes com ela. Mas aí hoje eu erro muito menos. Sim. E ele, óbvio, ele faz menos do que eu. Porque ele é CLT, ele tem um regime mais Sim, sim. É, de horários horários mais determinados, mais né? fechados Mas- ali, não é não é flexível. Mas não, flexível. hoje na madrugada só ele cuida dela.
Na madrugada só ele cuida dela. Se tiver hipoglicemia, é ele que vai. Se tiver que calibrar sensor, ele que vai. Ele fica até meia-noite pra mudar a programação da bomba, porque ela passa mal de noite, então ela é muito pitica. Porque a bomba, ela é indicada pra criança a partir de 7 anos. Então, o uso abaixo disso, ele é off-label, né, que eles falam. Então, assim, não vai funcionar perfeitamente, mas a gente faz gambiarras pra funcionar. Ele que faz. Sim, e aí é o que eu falo pras mães. Como é o nome dele? Rafael. Ele é parceiro. Ele é parceiro. Rafael, ó. Tem que dar responsabilidade, né? Mas Ele é Dá pai uma moral. pâncreas também. Ele Dá é uma pai moral, pâncreas. Dá uma moral pro Rafael, que vai ficar fazendo figurinha tudo do nosso episódio. Vai, certeza. Se você fizer isso, Rafael, a gente vai se encontrar. Vai ser bom. Mas é isso. Como vocês Mas- chegaram nesse que você falou que é 1%, né, De conseguir a bomba? porque você falou que é muito difícil, né? Aqui no Brasil é o único, né? Essa médica que foi a que tirou quando eu saí do hospital e fui pra essa primeira médica, eu não sabia, mas eu fui pra mais top de São Paulo. Quer dizer, eu percebi quando eu paguei a consulta. Notei que tinha uma coisinha diferenciada ali. Percebi. Mas Quem te indicou essa médica? a menina da Shopee. Ela que acompanhou lá. Então, desde Maravilhosa. sempre, a Tonton foi atendida pela melhor especialista de diabetes tipo 1 de São Paulo. E aí, Oi, Márcia. Um beijo. hoje a gente não tá com ela, porque ficou muito inviável Sim. o custo e toda essa dinâmica. Então, Mas a ela gente- foi importante Mas no ela começo, foi muito, né? eu sou eternamente grata a ela. E se precisar, eu volto lá de novo, feliz. Não, sim. É isso, assim. E aí, ela é muito especialista em bomba, tanto que ela é uma das poucas que tem bomba no consultório e empresta. Ela emprestou pra gente uma bomba por 6 meses. Então, depois de 15 dias de caneta, ela falou, Li, a gente tem que migrar pra bomba, porque a caneta, ela faz dosagens de 1 em 1 unidade ou de meia em meia unidade. A Antonella, um lanchinho dela, ela come 0,025. Nossa. Então, se eu jogo meia, ia dar hipoglicemia. Sim, E se eu não jogo, ia subir. Então, ela precisava de microdoses, que é o que a bomba faz. E aí, ela emprestou o equipamento pra gente e falou, os insumos, Pra vocês. vocês correm atrás. Sim. Pra manter uma bomba funcionando, vai de 5 a 7 mil por mês. Só de insumo. Só de insumo. Então, Fora ela a usa... médica funcionando. Fora é importante. Consulta, né? Fora a consulta. Então, fora a enfermeira particular que você tá pagando pra ir na escola... Que não Aí resolveu folga um nada, monte né? de coisa, diet, que você começa a incluir na sua casa, não sei o que, não sei o que. Gente, é assim. Tudo barato, tudo acessível. O diabetes é uma doença de alto custo. Tá. É uma doença de alto custo. Não, eu nem consigo imaginar as realidades diversas que a gente tem por aí, assim. É esse Imagina quem time. não tem a Essa escola que eu condição, né? trabalhei era uma escola classe A, então... Né? Por isso que eles tinham tudo isso que ela também tem. Exatamente. Agora... E aí ela fez a Antonella começou a usar essa bomba. Numa parte dos insumos eu consegui a doação dos próprios pacientes dela, que eram, né, AA e Sim, tinham condições sim. e conseguiam ajudar. E uma parte, que é a maior parte, a gente Banca. ia bancando. Então, uma caixa de sensor, R$3.500. Uma caixa de catéter, 2.000, ela usa 2 por mês. Uma caixa de reservatório, 1.500, 2 por mês. Aí, ela dá alergia no adesivo, elas usam um adesivo importado, que custa, trago lá dos Estados Unidos, tributou a última vez, chorei. É assim que vai indo. E aí, a gente ficou bancando, e aí ela montou um relatório muito bom, tinha mais de 100 folhas no relatório, mostrando, ó, ela usou caneta, ficou assim, ela usou a bomba, eu provei que ela ficou melhor. Tá. Então, ela conseguiu justificar O uso que da bomba. não tinha outra forma de tratamento, porque é isso que acontece com a maior parte das crianças. Entra com processo administrativo e o SUS fala, não, mas tem a caneta aí, tudo bem seu filho tomar 12 injeções por dia. Vai manter ele Você se vivo. vira, é verdade. Vai manter ele vivo, porque se é essa a meta, Sim. vai manter ele vivo. O que é uma picadinha pra quem quer ficar vivo, né? É, então. Pra eles é assim, Pra né? eles é assim. E aí, por conta de tudo isso, a gente passa por uma perícia e aí eu consegui a bomba de insulina dela hoje pelo SUS. Então, o equipamento aí custa de 20 a 30 mil reais. E todos esses insumos todo mês. Ainda não é, né, o mundo de unicórnios, não é? Então, eu tô recebendo há 3 meses. Primeiro mês recebi tudo, segundo mês já faltou catéter. 4 mil. Segundo mês faltou catéter de novo. Semana que vem vamos lá buscar. Não saber, orando pra ter tudo. Essa bomba é sua? A bomba é ou em dela, algum momento... não, definitiva. E vocês
Assim, eles têm um acompanhamento disso? Eu tenho que ir lá, fazer uma perícia, alguma coisa? Ou Quando não? é Só quando eu entrar... administrativo, não. Tá. Uma vez por ano, você renova o processo Deu e entrada. tá tudo certo, Tá. fica beleza. Quando a criança não consegue no administrativo, aí entra a maior parte das crianças, você tem que entrar via judicial. Então, hoje você tem um custo de pagar um Tá. advogado para tentar na justiça. E aí conseguem também. Só que quando é judicial, de X em X tempo, o governo tenta tirar. Tá. Tenta Você entrar tem com que ir lá. recurso, aí você tem que pagar advogado de novo. Então, acho que é uma luta maior, assim. Ah, sim. Consegue também, mas é Essa um bomba, ela caminho vai mais usar difícil. o resto da vida mesma ou isso vai mudando de acordo com Ela vai fases usar o dela? resto da vida, Tá. mas o que a gente sabe é que a tecnologia vai avançando. E a gente quer o melhor. Claro. Eu Então, não por tenho dúvida exemplo, disso. é isso. Há 5 anos atrás, só tinha essa bomba manual. Quando lançou essa, que é a automática que ela tá hoje, quem tinha manual, o SUS não deu automática. Podia pagar direto para a empresa um upgrade, que na época custou R$9.000, e aí a pessoa atualizava a tecnologia. Tá. Então, eu falo pro meu marido, a gente faz uma poupança muito diferenciada para Antonella e Sim, uma organização porque quando financeira tiver, até do que do Gael, assim. Sim. Porque a cada X tempo, eu sei que vai acontecer isso, só tem 2 anos, né? A Verdade. tecnologia vai... Avançar muito. E eu vou querer sempre estar no melhor. Sim. Então, já tem catéter esse que ela troca cada um de e-mail, que dura 7 dias, que tá lançando agora no Brasil. Daqui a pouco eu tô lá, desesperada lá. Eu quero. Eu quero esse, Sim. né? Então, a gente vai... Maior conforto pra ela, Claro, né? a gente vai tentando nessa luta. E aí é esse caminho. Então, a Antonella, ela saiu da escola, ficou lá 6 meses em casa, tal. E aí comecei a procurar escolinha. E eu já tinha visitado umas escolinhas de bairro. Escolinha de bairro? Que é quintal de vó. Porque é bom isso, né? Não é, assim, mais fácil. mas não é estrutura Não é, Waldorf, É. Montessori, não. Não é. Não é, gente. É tipo quintal do vó mesmo, assim. É o acolhimento. É o acolhimento sim. que a gente E busca. aí tem uma que ela é na porta da minha casa, mas é na porta, assim, meu prédio tá aqui, você atravessa a rua, tá aqui a escola. E eu já tinha ido e achei meio bagunçada, sabe, assim, né, enfim, perto da A que ele tava, eu tinha achado isso naquela época do Gael. Aí eu fui e falei, olha, acabei de ser expulsa de uma escola, minha situação tô aqui. Convidada a se Eu fui retirar. convidada a me se retirar. Aí ela falou, olha, eu sou diretora, eu já atendi, quando eu era professora, eu já cuidei de criança com diabetes tipo 1, eu já falei, ó, já temos um ganhou pontinho. pontinho. Viu? E aí ela falou assim, olha, eu tenho uma professora que é da turminha que sua filha entraria, que ela é mãe pâncreas. Quer conversar com ela? Nossa senhora. Olha só Foi o presente. Deus, né? E ela, você viu como as Não. coisas foram Tá acontecendo? Não é Deus? Fala. Deus. Não existe É, outra Deus, palavra. é Deus. Olha o cuspe caindo. É. Não existe. Ah, Opa. topei, né? Tá tudo ótimo. Nadei no cuspe, não. É isso. Sorrindo. Isso é ser mãe, isso é ser Assim, mãe. É isso. Nossa, que legal. Vai pra escola E aí- da avó. Aí ela vai pra escolinha quintal da avó, vai ficar lá até os 6 anos, se Deus quiser. Já falei que depois nós vamos negociar com essa professora. Nós vamos fazer. Então hoje ela fica meio período na escolinha e meio período quando eu preciso, que sair de manhã, minha mãe fica. E a minha mãe fica com ela, quando minha mãe entrega na escola, ela fala, graças a Deus, agora ela tá segura. Ah, que ela tem medo. Porque ela tem medo. E a Coitada, professora, é querendo uma- ou não, a filha dessa professora, ela não tem nem acesso a todo o tratamento que a Tonton tem. Mas é diferente eu te ensinar a cuidar de quem faz isso todo dia. Sim, então, ela olha pra casa da Antonella e ela fala, acho que ela tá com hipoglicemia. É. Sabe? Ela tá mais treinada. Ela né? tem, Ela não tem sei um explicar, olhar, o feeling é diferente. É mãe, É de quem convive com isso, e mãe, né? né? E você tem Sim. isso hoje. Você já sabe melhor Exato. desenhar e falar, acho que pode ser isso. Às vezes não, mas você já vai mais certeira, né? Não, mas e elas Que é assumem muito legal. total. Ela faz contagem de carboidrato sozinha, não tem nutricionista que fixa Olha lá, que ela que legal. faz. Lógico, quando tem uma festinha, uma coisa diferente. Ó, a mãe mandou hoje bolinha de queijo. E aí? Aí eu, sim, dou um sim, suporte. Dou uma ajuda. Mas quando é o tradicional, a rotina da escolinha, ela domina super Que bem, legal, assim, sim. calibra a bomba quando precisa, deu ruim. Às vezes ela tem hipoglicemia, eu já vejo, porque agora essa bomba moderna, a gente vê pelo celular, né? Tem aplicativo Então, já que te... Eu vejo a distância, aí eu já mando mensagem. Elas falam, calma, tem que confiar. Já demos Tira 2 esse melzinhos, ela tá de boa. legal. Mas eu falo, feliz eu vou da mandar vida. mensagem. A diretora, anteontem, falou pra mim, Aline, você não confia na gente ainda? Confio, mas vou É, continuar É mandando uma mensagem. dupla verificação. Me verificação de deixa dois mandar
mandar mensagem. É o paraquedas reserva. É. Se precisar, você puxa, né? Não é que melhor. eu não confio, é que eu fico imaginando na dinâmica. Gente, são, sei lá, 10 crianças. Se ela não ouve a bomba pitar, não porque Sim, passou, né? Tá Porque é uma distraída com o outro que dinâmica. mordeu o amiguinho lá na hora, né? porque o outro explodiu a fralda, sei lá. Então Mas eu só acho avisar que pra escola que fala que o problema era a Antonella, das mordidas, nessa escola. Ninguém tá tudo morde. certo, tá? Ninguém morde. Desculpa. seguro. Oli, Desculpa. eu queria que agora você contasse um pouco sobre o processo que você fez, porque eu acho que Pra assim. conseguir, né? Não, os filhos. Ah, tá, da bomba. Acho que vem antes. É porque, mais uma vez, mas a bomba nós você estamos falou que estourando foi o bem tempo, porque a difícil. conversa é boa, entendeu? Toda vez. Não, mas é verdade. Vai faltar essa. O processo para conseguir a bomba é o conta. seguinte: você precisa de um relatório médico e das fichas que o próprio endócrino preenche. Mas você falou que estudou muito. Calma. E aí você dá entrada, né, no Maria Zélia aqui em São Paulo com um pedido administrativo. Depois de 30 dias eles marcam uma perícia. Essa perícia é tipo prova do vestibular. Para saber se você tem condições de administrar uma bomba. Porque vamos entender que a gente tem várias realidades. Todo mundo consegue fazer a bomba só funciona com contagem de carboidrato. Todo mundo. Não. Vai saber. Qualquer pessoa domina a contagem de Não. carboidrato? Então, é uma entrevista, nessa perícia, é uma entrevista online, primeiro com uma nutricionista, e é assim, me fala uma lista de alimentos que tem a fonte de carboidrato. Eu vou falar aqui alguns alimentos, você me fala, tem carboidrato ou não? Manteiga, carne, Mentira. frango, pão, brincando. macarrão. E aí você tem que ir respondendo. E você tinha consciência de que ia ser mais ou menos assim? Eu fui treinada para isso. E estudei. Então. Isso é Então, a importante, né? médica Meu, me vou prepara. Essa estudar, médica né? especialista em bomba, ela já me falou: quem vai fazer a perícia é a doutora tal. Ela age assim, a personalidade dela é tal. Se ela tiver no bom humor, vai ser assim. Se ela tiver no mau humor, vai ser tal. Se ela vai te perguntar XYZ, você vai responder de tal e tal forma. Então, eu já. E aí, eu tive que estudar, porque. Nas minhas respostas, eu tinha que dar uma forma de responder que não coubesse outra forma de tratamento. Então, por exemplo, na época, agora só tem essa bomba no Brasil, mas na época tinha outras 2 bombas que não eram automáticas, que a gente não queria. E aí ela falou assim, você tem que falar que a Antonella, se ela passar mal, ela não vai saber responder. Você tem que falar que ela precisa de microdose e tal, porque ela come tantos carboidratos no café da manhã e a contagem de carboidrato dá tanto de insulina. Então, e aí eu fui estudando, criei lá um caso, e aí durante o atendimento online eu ia ali, só na... Ela fez eu grifar, ó, isso aqui você não pode deixar de falar. Em algum momento você joga essa na bomba, né? Você joga isso. Então eu fui administrando e aí consegui. Eu acompanhei uma mãe agora há pouco tempo que tem a mesma idade de Antonella e ela não conseguiu porque não passou na perícia. Triste. Mas não é uma mãe desinformada, não é uma mãe que não tem condição, que não sabe fazer contagem, não é isso. Mas pegaram ela, Sim, Sim. caiu ali na... sim. E aí pode tentar novamente? Não, só pagando advogado e a judicial. Já era. Negou. Cruel, né? Não tem loucura. recuperação. Ela É não só conseguiu nenhuma bomba, nem a manual, nem nada. Nada. Zerou e falou, vai usar a caneta. Nossa senhora. Judiação. Judiação, né? Mas por isso você tem que estar muito bem preparada pra chegar lá É uma e tristeza, não né? ter... Porque isso deveria ser diferente, É né? uma Deveria chance ser uma via diferente. O governo deveria Primeiro ensinar. exatamente essa informação e até ter esse acompanhamento, né? No decorrer Ai, do, gente, do, mas do- pelo amor, de uma né? implantação desse processo. Se outras coisas Agora- muito mais simples não funcionam, eu me Imagina imagino essa. Que mas 1% então, da complexo. população. Não, mas Não, é muito não vai triste, funcionar. é muito triste isso. Eu acho que, se eu não me engano, o próprio... Pode falar o nome? O Tami tá envolvido, ele tava é da nossa envolvido causa. com uma causa sobre isso que eles estavam querendo tirar, né? Eu tava acompanhando Ele um tá pouco sobre tanto com o isso. projeto da ponta de dedo no pronto-socorro e o projeto para conseguir sensor para todas Que as legal. crianças, né? Que eu tem achei bem muitos bacana. estados que já Legal. fornecem, municípios e São Paulo, nada, Um né? absurdo, né? Tamanho de São Paulo, eles E não o sensor, não tô conseguirem- nem falando de bomba, porque a gente tá falando de uma coisa de alto custo, mas um sensor, ele custa aí R$600 por mês para manter uma criança viva. Não estamos falando de valores... Sim, Pra ele poder chegar na caneta, né? O Gente, sensor é pra poder chegar a Pra usar funcionar a a caneta. medicação, né? Então, Entendeu? é o primeiro passo de tudo. Porque É como é que você vai básico. saber, né? É básico. Nossa, terrível. É terrível. básico, é isso.
E aí foi essa jornada. Então aí depois que eu consegui, ainda demorou mais uns meses até a liberação. E aí a gente pegar e aí ficar... Agora... E ela fica de boa com a bombinha, ela já tá Eu acostumada. acho que ela não tem uma memória da vida sem o diabetes. Gente, ela tinha 1 ano. Ela Então, não tem pra uma ela, tudo memória... faz parte dela. Faz vida tanto dela, parte dela que se eu tiro pra trocar pilha, demora pra pôr, ela fala, mãe, a bombinha, a bombinha. Ela pede a bombinha, porque eu acho que ela deve sentir até diferença física mesmo, sabe? De peso. Ela dorme de bruços, ela só dorme de bruços em cima da bomba. Ela acha ótimo. Ela nunca tentou tirar catéter, nunca tentou tirar sensor. Porque faz parte dela. Não chora pra Não furar. chora pra furar o dedo. Ela A faz pessoa que assim, tem isso, ó, ela vem acaba- do desenho, é. ela tá aqui. Eu furo com ela dormindo. Se for furar o meu dedo, eu fico assim, calma, calma. E ela vai de boa. De boa. O catéter e o sensor agora, ela tá numa fase que se ela vê eu pegando as coisas, ela foge. Aí se esconde atrás da cortina. É Mas mais não, ela não chatinho? chora É nada. mais chatinho? Ah, é o que entra agulha, né? Porque a ponta de dedo é muito mais superficial, né? Com certeza. Mas ela não chora nada, é só essa... Ela só não gosta, né? É, tipo, ah, não, às vezes ela fala não. Ou às vezes dá errado. A gente fura e dá errado. Aí ela, furar de novo? Não. Né, tipo... E vocês vão ver quem é ela. Ai, É ela uma muito fofa. linda, ela é muito linda. Que é o que eu ia te falar. Do Instagram que você criou pra ela, que a sua vida foi tomando esse foco, né? A gente falou um tempo atrás de uma mãe que tem um filho com autismo e que a vida dela mudou por conta dele. A profissão dela foi mudando por causa dele. E a sua aconteceu mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. Porque é isso, eu vivo o diabetes 24 horas, gente. É uma doença que requer monitoramento 24 horas. Qual que é? Tonton docinha. Então, a gente monitora noite, madrugada, o dia inteiro. Se você só vive isso, ou se aproveita de alguma forma, Sim. O limão, é, não é? Faz a limonada. ou não sei. É. E assim, eu já atendia... Ela é uma fofa, não é? Ela é tonton docinha. A primeira. Ai, meu Deus. Que eu ia Ela é falar muito pra você fofinha. divulgar e falar Vou sobre o que contar. você fala nesse Instagram. Gente, olha ali. Eu já atendia gestantes e 90% das minhas gestantes eram gestantes com diabetes. Já não sei porquê, mas eu... Caramba. Enfim. Era E uma aí fui me coincidência. especializando em gestantes de alto risco por conta da demanda que tinha mesmo, Sim. né? Hoje eu ainda atendo muita gestante com diabetes gestacional. E aí quando ela abriu o quadro, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar só com isso. Sim. Então, ainda tô migrando, né? Eu tenho essa parte de consultoria ainda, que ainda tem uma renda importante na minha família e tudo mais, mas eu tô migrando pro atendimento de crianças com diabetes tipo 1. E antes até do atendimento de nutrição com gestante, eu trabalhava com crianças de uma forma lúdica. Então, hoje tem o nome de terapia alimentar, não sei se vocês já viram falar, principalmente com autismo, tá muito difundido nas clínicas, né? Nutricionistas Tá que faltando fazem terapeuta, aproximação dos alimentos com as crianças que têm seletividade alimentar. Então, eu tô com uma nova proposta agora, que é um protocolo de atendimento de terapia alimentar para crianças com diabetes tipo 1. Então, além de toda criança vai ter alguma restrição e fazer essa aproximação com alimentos, ensinar a criança o que é o diabetes tipo 1 e o que ela precisa saber sobre isso. Então, por exemplo, num pacote lá que a gente faz de terapia alimentar de 10 sessões, nessas 10 sessões, cada sessão a gente vai trabalhar o que é carboidrato, o que é uma hipoglicemia, como corrigir uma hipoglicemia. Tudo isso com jogos, brincadeira, de uma forma É uma lúdica, maneira na dela se linguagem da ajudar, criança. né? E é uma maneira dela se ajudar. E dela não tem entender opção, as ela- limitações de não poder comer qualquer coisa a qualquer hora. né? Exato, que ela tem que esperar 5 minutos você a dá ação da consciência, insulina. Né, pra criança, né? Hoje, se a gente não fizer esse processo de aprendizagem e só ir lá e furar a criança Não vai. na força, não vai funcionar. Porque precisa dar adesão ao tratamento. Sim. Precisa entender o que tá rolando. Não sei se vocês viram, eu ia trazer hoje, mas eu juro, quando eu saí, ela tava dormindo com a Barbie diabética. Aí eu falei, não vou pegar, porque eu fiquei com dó. Que tem. Saiu agora na Mattel uma Barbie com diabetes tipo 1, com bombinha, sensor, Ai, né? brinquedo. Ai, que Ela maravilha. tá apaixonada. Imagino. Ela se viu na Ela se viu boneca. na boneca. E aí, quantas e quantas vezes ela vai dar comidinha pra boneca e fala, você não jogou insulina? Ela fala, pipi. Ela pega. É isso. Sim. Ela tem 2 anos, mas tem que criar é um consciência, caminho. né, criança, né? Ela, com 8 anos, ela vai ter que estar na escola aplicando insulina sozinha. Sim. Exatamente.
Ela precisa ter uma hipoglicemia, ter uma bala no bolso e saber a hora de comer para salvar a vida dela. Sim. Não dá para ser uma criança dependente. Exatamente. Lógico que eu tô longe, né? Ela tem 2 anos. Até atingir essa independência, vai Sim, ter um Mas eu acho que caminho. é um preparo, preparo, é. Você dá essa Mas quanto maturidade. antes começar, eu acho que melhor mesmo. isso. A ideia é essa mesmo. E aí, no consultório, a gente tá fazendo esse caminho. Porque quantas mães não têm a informação, às vezes tem a informação, mas não tem a linguagem para ensinar seus filhos sobre o próprio diagnóstico. E precisam de uma ajuda profissional para trilhar esse caminho. Sim. Então, eu tô fazendo esse caminho individual. E, paralelo a isso, eu comecei a me envolver nos grupos, né, de mães, que a gente vai achando similares, que vivem a mesma coisa por conta da empatia. E aí, tem um grupo que promove o Doce Encontro. Doce Encontro é um encontro trimestral de crianças com diabetes tipo 1 em São Paulo, onde a gente faz tanto uma parte informativa, então fica de um lado nutricionista, médico, psicólogo, advogado dando palestra para os pais, e do outro lado fico eu normalmente fazendo atividades lúdicas sobre alimentação e nutrição e diabetes para as crianças. Foi que eu vi hoje? Tá, Teve sábado. Legal. E aí a gente fez um teatrinho sobre hipoglicemia com eles. E depois cada um montou seu kit hipo para levar para casa. Então, Que assim, legal. é Legal. muito bacana. Eles E saem... você falou que a Tonton é a mais nova, não tem ninguém Não mais tem. nova que ela, né? Não Só tem. ela. Ela é a menorzinha, porque não é comum o diagnóstico nessa faixa etária. Normalmente a criança vai ter esse diagnóstico lá por 6, 7 anos, mais ou menos. Então ela é o chaveirinho da chaveirinho, galera. E é linda, É, gente. E ela é é uma maravilhosa. fofa. E eu vou deixar todos os Instagrams, tanto da Tonton, O meu... o seu também, pra Combinadíssimo. ajudar outras mães também que estejam passando. Porque assim, se você, com toda a instrução que você já tinha, deu uma... Eu imagino isso. as mães leigas Total. completamente. Não, e as que não têm acesso. Também, né? Que ainda entra também, é. O Doce Encontro tem? Instagram? Tem, Doce A gente Encontro, deixa arroba também. Doce Encontro. A gente É deixa muito também. importante a gente ir promovendo e divulgar também para que a gente consiga ter patrocínio e crescer. Sim. Porque hoje é um movimento de mães. As famílias têm que contribuir, às vezes com 30, 40 reais, para o encontro acontecer. Sim. Né? Porque a gente não tem Sim. uma organização ainda, né? A gente tem alguns patrocínios. Então, no último encontro agora, cada criança ganhou um sensor. Que legal. Olha, que legal. Que a gente bacana. conseguiu. Cara, é muito legal. legal. É muito legal isso, assim. Equiparar todos com o mesmo Sim, nível sim, de tratamento, sim, assim, sim, né? perfeito. Isso não Muito existe. bacana, não, com Mas a certeza. gente precisa continuar com esse sim, movimento sim, de... É uma né? luta diária mesmo. Não é uma luta diária, é 1 minuto por vez. Porque a glicemia em 1 Verdade. minuto vai para 500 e 1 Verdade. minuto vai para 35. A gente que é controladora ansiosa, você toma um tapa na cara da vida, assim. É. Não, Eu ainda, meus divertidamente surtam ainda, assim, com a minha ansiedade e o viver 1 minuto você tá por tendo que vez. aprender a controlar, né? É muito, mas é esse caminho, assim. É 1 minuto por vez, 1 minuto por vez, Eu uma ia pedir pra refeição você, por vez. deixa uma mensagem, um recado pra mas outras acho mães. que Eu acho que já isso foi. é ótimo. Já É foi isso. um maravilhoso recado, sabe? É isso mesmo. É 1 minuto por vez. É 1 minuto por vez. E aí não dá certo, Tenta é de novo. começar de novo. É muita resiliência. O diabetes é muita resiliência. Existem 42 fatores que alteram a glicemia sem ser o seu controle. Então, você fazendo tudo certo, Ainda assim. pode dar tudo errado. E aí, começa de novo. E de novo, Aline. de novo. E de novo, Aline. Ixi, Maria. Minuto a minuto. 1 minuto a minuto, não cansa? Puxa, Quer dizer, que legal. cansa. Olha, eu não... Cansa. Eu não... É muita nunca demanda. tinha, Que assim, legal. perto, eu nunca tinha ouvido. Eu também nunca assim, ouvi uma... falar de crianças muito pequenas. Muito né? piticas, né? É, não. Do tipo 1. Olha, E olha que o dela é raro em todos os sentidos, né? Tudo. Porque dela Aprendi. não tem nem Não tem fator. É. nem fator de... aprendi várias palavras de novas hereditária. no começo, que eu já nem lembro mais. Mas vai dar tudo certo. Vai porque dar eu vou tudo assistir. certo. Vai Ela assistir, eu vai aprender. É. Vai aprender. vou- é. Aline, Ah. eu quero te agradecer muito. Olha, eu vou te falar que eu ficaria aqui mais horas. A gente estourou. Os dois, A gente estourou os A dois. gente não dá conta. Mas eu ficaria aqui horas e horas. Obrigada, Muito legal. viu? Obrigada Obrigada por Porque a gente tudo. sabe que tem Obrigada mais pela histórias pra informação. contar. É isso. Muito bom. Tem. Mas Sempre legal. tem. É, obrigada, Obrigada viu? a vocês. Muito obrigada pra você também que acompanhou. A semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.